Aí ele me mandou um direct. Oi, bem seco, tá? Oi, vírgula. Me passa seu WPP. Bem assim. Seu WhatsApp. Eu achei... Gente, que direto. Não, e eu achei moderno. Já tinha o WhatsApp. Já tinha, Já não tinha foi Instagram. MSN. Já tinha. Nossa. Aí eu demorei um pouquinho pra responder e eu passei. Eu não era de ficar passando o WhatsApp assim, só que eu achei a foto dele muito bonito. Daí eu peguei, vou passar pra ele, né? Vi que ele era de Santa perigo, Catarina, Morgana. passei o perigo. WhatsApp. E daí a gente começou a conversar. Não começou a conversar no WhatsApp, não. Ele foi me chamar 2 semanas depois, tá? No WhatsApp. E ele falou por quê, não? Que demorou? Não, até hoje eu não sei. Acho que é porque, sei lá... Que Vou ele... ligar pra ele. Daí ele, lembra de mim? Com a mesma foto de perfil do Instagram, né? Daí eu falei, eu não lembro quem é você. Tipo, eu já fui... Foi bem assim a Mas nossa tu lembrava, conversa. né? Eu lembrava, óbvio. Aí ele falou, eu sou menino do Instagram, não sei. Daí a gente começou a conversar. A gente ficou 1 mês e pouco só conversando no WhatsApp, assim, sabe? Conversando. Aí eu sabia que ele era de Indaial e é mais ou menos 1h30 da minha cidade. Daí ele queria me ver. Daí eu falei, beleza, vamos combinar de marcar um encontro no shopping. Porque, Ó o sei perigo lá, aí, ó o perigo. eu tinha um receio, assim, de ser uma pessoa... Sei Maluca. lá, uma pessoa maluca. Eu falei, na praça de alimentação do shopping, pelo menos, tem muita Sai correndo. gente, né? Qualquer coisa eu grito. Aí a gente marcou no shopping de Balneário Camboriú, né? Que era meio caminho pra mim, meio caminho pra ele ali, né? E a gente conheceu lá no shopping de Balneário. Daí a gente começou a conversar e tal. E daí no dia seguinte ele me mandou mensagem pra mim, podemos se ver de novo? Daí eu, tá, beleza. Daí eu marquei também em outro lugar público lá em Itapema, que foi um mirante. Que tem lá em Itapema, né, um mirante e tal. Mas isso a gente já tava se falando no WhatsApp há 1 mês e meio, sabe? Tipo, tava criando sentimento ali online, sabe? Aí a gente foi no mirante, foi onde a gente deu o primeiro beijo. Vocês não deram o primeiro beijo quando se conheceu no shopping? Não. Arraso, tá vendo, Renata? Tá pensando que os outros é fácil igual tu? Não é assim, não. De onde saiu isso, gente? Pelo amor de O Deus. beijo que a gente deu foi no mirante de Itapema. Olhando lá o mar, bem Mas você foi romântico. corajosa, hein? Foi mesmo. Eu sempre fui corajosa. É porque assim, conhecer assim pela Eu internet, tinha né? Sei lá. 16 pra 17 anos. Muito novinho. Ele tinha 18. E aí vocês começaram a namorar? Daí a gente começou a namorar, né? Começamos a namorar, assim, né? Enfim, daí a gente namorou, acho que foi uns 3 anos. E a gente... É que é tanto cálculo, mas no total a gente tá 10 anos juntos. É bastante 10 tempo. Da anos. época que você fazia vídeo na internet. É, da época. E quando você descobriu que você queria ser mãe? Que eu queria ser mãe... a gente já tava um tempo juntos, assim, sabe? Tanto é que o meu crescimento na internet é muito por causa do meu marido também, sabe? Ele sempre foi meu braço direito em tudo, assim, sabe? Quando eu tinha ali os 16 anos, eu fazia vídeo de maquiagem, certo? E eu não sabia me maquiar. Então, tipo assim, eu fazia vídeo de maquiagem, só que eu não me maquiava bem. E daí Essa história me parece muito... familiar. Aí o meu Vocês marido... fumavam? Hã? Vocês fumavam? Esfumava? Esfumava, sim, aham. Olha, tava melhor que a Eve. Fumava. Era tudo aqui marcadão, assim. Sério. E daí meu marido falou pra mim, Morgana, olha só, eu quero fazer uma crítica construtiva e tal. Eu sei que tu faz vídeo de maquiagem, mas assim, se tu quiser continuar fazendo esses vídeos, faz um curso. Bem direto ele, né? Sim, só que eu sei que foi pelo meu bem, né? Daí ele falou, faz um curso e tal, porque não tá legal esses vídeos, ele falando pra mim, sabe? Daí eu falei, quer saber? Vou mudar totalmente. Daí foi onde a gente entrou, eu e ele, entramos nos conteúdos de adolescente. Foi desafio. E foi onde meu canal deu um boom, assim, sabe? Então ele foi foi onde que eu peça comecei chave, a né? ganhar dinheiro com a internet. Porque até então eu não ganhava dinheiro. Tipo, eu fazia porque eu gostava, sabe? Então, Entendi. tipo assim, eu comecei a ganhar dinheiro com a internet quando eu já tinha ali meus 18 anos. Entendi. E como você vê o YouTube hoje? Você acha que mudou muito? Mudou muito, né? Mudou, né? Mudou muito, muito. Totalmente Mas você outra tem um coisa, carinho né? pelo YouTube? Eu tenho pena de parar de postar vídeo. Então eu posto pra recordação mais, assim, sabe? Sério? É. Não é mais seu trabalho principal? Não é mais o principal. Porque eu acho que mudou muito a plataforma, sabe? Mas eu tenho pena, tipo, de parar também, entendeu? Não Tenho dá. dó. Eu gosto do YouTube. Eu sabe? gosto Eu também. gosto do YouTube, E como a maternidade, né? Ali na pergunta.
Enfim, daí era 2018 e eu tava querendo muito ser mãe. Sabe quando tem aquele sentimento que parece que o tempo todo quer ser mãe, assim, parece que a gente ia viajar. Eu pensava, meu Deus, que legal seria se a gente viajar e tivesse um bebezinho junto. Mas olha só, Morgana, você só me explica uma coisa. Você casou com quantos anos? 19. Ah, é que eu tô fazendo essa conta aqui. Essa conta tava muito... Gente, essa menina casou muito nova. Eu casei nova. Nós dois, né? A gente também era novo. Não, ele era um pouquinho mais velho, né? Ele tinha 21, né? Não, ele tinha 21, Só que ele era careca, né? Ele tinha 18 anos, só que ele era careca. Então, tipo assim, eu tinha 17 anos com cara de 14 e ele 18 com cara de 30 e pouco. Então, todo mundo olhava pra gente e achava que ele era pedófilo, assim, sabe? Real, porque Não, ele era careca. E eu até tinha vergonha de postar umas fotos com ele, porque às vezes ele parecia ser muito mais velho e eu muito nova. Enfim, daí hoje ele fez implante, capilar, essas coisas tudo já, né? Mas eu casei bem nova. Pois é, porque se você tem 25, ele tem 27. 27, É novo também, ó. Novo, nós dois somos novos. E eu sei, realmente chega uma hora que parece que falta, né, o bebezinho, não sei. Eu sei que não pra todo mundo, mas assim, pra mim foi muito nítido, assim, eu sentia muita falta. Eu sentia falta também. Aí eu ia fazer qualquer coisa, eu ficava imaginando, e se tivesse um bebezinho aqui? Se tivesse um bebezinho aqui me chamando, sabe, agarrado na saia, eu ficava pensando essas coisas, sabe? Aí eu comecei a colocar em oração, eu falei, porque eu creio muito em Deus, assim, sabe? A minha vida, tento fazer sempre a vontade dele, assim, peço direção, sabe? Aí eu pedia pra Deus, eu quero ser mãe, mas eu não sei se é a hora certa, porque querendo ou não, eu tinha 23 anos ali, né? E é algo que muda a nossa vida. Pra sempre, sabe? né? Pra sempre. Então eu queria que fosse no momento certo. Aí, todo o tempo, aquela criança vindo na minha cabeça, assim, o tempo todo e tal, e eu orando. E eu lembro que um dia eu tava de jejum, e veio uma moça falar comigo num restaurante, né? E ela falou Do bem nada? assim, do nada. Tipo assim, uma senhora, né? Veio falar comigo no restaurante e falou assim, olha, eu vi você com um filho, você tava nesse lugar tal, fazendo isso aqui. Tipo assim, umas coisas assim, né? Daí eu, beleza. Daí eu falei, será que é sinal de Deus? Comecei a orar. E fiz jejum de novo. No segundo dia que eu fiz jejum, isso foi, tipo assim, um mês depois, sabe? Eu fiz jejum, um rapaz fala com meu marido. Você tem uma promessa de paternidade. Começou a falar várias coisas sobre paternidade pro meu marido, sabe? E eu tava de jejum naquele dia. Aí eu pedi pra Deus, será que é? E eu pedindo confirmação pra ele, né? E daí aconteceu, terceira coisa também que aconteceu, outra pessoa veio falar comigo. Então, Deus fala muito comigo através de pessoas, assim, sabe? Mas pessoas que eu não conhecia, tipo, que eu nunca tinha visto na vida, assim, né? Aí eu pensei, tá, então chegou a hora, né, de ter um bebê. Só que eu tomava anticoncepcional há muitos anos já, sabe? Há muito tempo. Comecei tomando com 15 anos anticoncepcional. Então fazia muito tempo. Eu pensei, pode ser que demore pra engravidar e tal, enfim. Daí eu parei meu anticoncepcional final de julho. Eu engravidei 2 semanas depois. Gente! Foi muito rápido, assim. Muito rápido. Era pra ser mesmo. Eu falo, só que foi rápido porque Deus queria que fosse, sabe? Porque algumas vezes, tipo, eu coloquei minha prótese de silicone, eu também tinha parado 3 meses do anticoncepcional e não me cuidei. Podia ter engravidado ali. Entendeu? É, porque era o momento. Quando é o momento, É porque não tem jeito. era o momento, sabe? Aí eu engravidei, deu 2 semanas. Eu nem acreditei, porque eu não contei pra ele que eu tinha parado o anticoncepcional. Eu queria fazer surpresa, sabe? Aí eu engravidei e tal. E deu mais ou menos umas 4 semanas que eu descobri a gravidez. Eu tive um descolamento. Então eu tive que fazer repouso. E foi nesse momento de repouso que eu tive meu encontro com Deus. Então eu falo que muitas vezes Deus dá momentos difíceis, desertos pra gente que a gente não entende. Mas ali ele vai te dar uma experiência, sabe? E foi nesse um mês que eu fiquei de repouso na cama que eu tive meu encontro com Deus, assim, sabe? Que eu comecei a mudar muitas coisas que eu pensava. Eu falo que a gravidez me amadureceu muito também, sabe? Como que foi? Me conta isso. E... que é muito, tipo, foi tantas experiências, foi uma atrás da outra depois que o meu primeiro filho nasceu, sabe? Foi uma experiência atrás da outra, né? Então eu tive esse encontro com Deus, foi onde eu comecei a buscar mais Deus, ter sede, sabe? Vontade de buscar mais Ele. Então todo dia eu orava, todo dia eu lia a Bíblia, todo dia eu buscava, porque eu não podia fazer nada. Eu tava sentada numa cama e eu não sou uma pessoa que gosta de dormir. Eu não gosto de dormir de tarde, não gosto de dormir de manhã nenhum dia, nenhum horário. Não gosto muito de ver filme. Nossa, repouso é um saco, né? Eu fiquei 3 Então eu meses. fiquei de repouso, tipo assim, o que eu ia fazer? Eu pensei, vou ler a Bíblia e vou orar. E foi ali que eu comecei, né? E Deus falando muito sobre mim, sobre a profetisa Débora, que é uma profeta na Bíblia, né? Então, desde aquele momento eu sabia que era menino.
Porque ela liderava muitos homens, então Deus falava muito comigo sobre isso. Aí eu sabia que era menino, sabe? E um dia antes do chá revelação, uma semana antes do chá revelação, meu marido sonhou que tava azul. E daí realmente foi um menino, sabe? Então eu falo que o Tom, ele veio num momento que a gente precisava muito, porque Deus precisava muito se conectar mais eu com ele, sabe? Eu com Deus, assim, porque eu sempre fui cristã desde que eu nasci, mas teve um momento da minha vida que eu me afastei muito de Deus. Então meu reencontro foi ali novamente, sabe? Enfim. Daí, quando eu tava ali com 9 meses de gravidez, 8 meses e meio, a gente foi pros Estados Unidos pra ter um bebê lá, né? O Tom ia nascer nos Estados Unidos. E até entrando num outro assunto, quando eu tava ali com 34 semanas, eu fui fazer meu ultrassom lá nos Estados Unidos e o líquido amniótico deu muito baixo, né? Aí eu tive que fazer repouso novamente. Eu tava com 34 semanas e fui fazer repouso, né? Lá. Eu ficava pensando assim, nossa Deus, mas tu me deu esse filho? Por que agora tá com esse problema e eu tenho que fazer repouso? Sabe quando tu fica questionando assim, né? E eu fico pensando que tudo na nossa vida é pra gerar um testemunho. Então tudo que dói a gente é pra gerar um testemunho, né? Aí eu tive que fazer repouso, porque meu líquido amniótico tá muito baixo, pra ter noção, né? O líquido normal tem que estar em 10. O meu tava em 5,6. E em 5 é cesárea na hora. Então o meu tava em 5,6. Aí eu fiquei 2 semanas de repouso, fazendo 3 ultrassons, toda semana 3 ultrassons, e o meu líquido sempre em 6, em 5,5, em 6, em 5,5. Aí a gente marcou o parto para 36 semanas, que é o limite ali pro bebê poder nascer melhor, assim, né? E ele falou, ó, repouso e ingere muito líquido. E eu orava todo dia, sabe? Porque eu falei, não é possível que Deus me dê um filho. Tipo, Deus me deu porque eu sabia que era o momento. Deus falou comigo 3 vezes. E eu, no final da gravidez, tenho que fazer um parto agendado antes prematuro, sabe? Tipo, eu ficava questionando, assim, Deus, por que Deus? Eu tenho que passar por isso, sendo que esse filho é promessa tua. Você que falou que era o momento certo de vir. Enfim, eu ficava assim, eu e Deus, né? E todo dia eu orava, e o líquido não aumentava. E daí eu ia fazer ultrassom, o líquido 6. E eu, tipo, bem triste, assim. A gente fica, né? Porque a gente tem as nossas vontades, mas Deus tem as vontades dele também, né? Enfim. Daí eu bem triste. E foi quando eu tava com 35 semanas. Eu ia fazer o parto com 36, né? Era uma sexta-feira, meu parto era na terça. Sexta-feira, fui fazer o último ultrassom antes do parto. E o líquido tava em 6,5. Daí o médico falou bem assim, ó, Morgana, o parto vai ser na terça-feira. Eu tava lá nos Estados Unidos, pensa, eu sozinha lá com meu marido, né? Passando por tudo isso. Ele falou, mas assim, ó, vamos fazer um último ultrassom na segunda-feira só pra gente ter certeza que o seu líquido vai estar estável nesse sentido pra gente poder fazer o parto na terça. Deu, tá, beleza. Sábado, domingo, orando e tal. Daí, quando deu domingo, 10 horas da noite, eu comecei a orar com tanta força, sabe, eu acho, porque eu não queria fazer o parto. Meu sonho era que fosse, tipo assim, depois das 37, 38 semanas, sabe? E eu orava, e daí o Espírito Santo começou a falar assim, fala sobre a maldição hereditária da tua família, sabe? Aí eu comecei a repreender, eu repreendo qualquer tipo de maldição hereditária em relação à maternidade, a parto, a pós-parto, repreendo qualquer tipo em relação a isso. Só que eu não sabia que isso poderia ser uma maldição hereditária, né? E daí depois eu soube, eu já falo sobre a maldição o que era, né? Enfim, daí no dia seguinte eu fui fazer a ultrassom, meu líquido voltou ao normal. Caramba. Tipo assim, eu fiquei 3 semanas de repouso, porque o líquido super baixo e tal. Aí, lá nos Estados Unidos, tem o obstetra e tem a mulher que faz o teu ultrassom. E daí ela pegou e chamou o médico. Olha, o médico quer conversar com você. Daí eu já pensei o pior, né? Aí ele falou bem assim, olha, Morgana, eu nunca vi isso acontecer, porque você não tá saindo líquido, a bolsa não tá estourada. Eu nunca, em tantos anos que eu sou médico, eu nunca vi isso acontecer, mas teu líquido voltou ao normal e o bebê tá bem. Então eu não sou obrigada a fazer um parto amanhã. Só que eu faria o parto amanhã porque eu não confio na tua placenta e eu não confio na tua gestação. Só que o bebê tá bem, ele falou. Você quer fazer o parto amanhã ou não? Ele falou bem assim. E o meu marido jogou pra você. Sim. E daí meu marido, faz, tipo, pensando, dava pra ver. Ele tava muito nervoso, meu esposo, né? Aí... Que seria mais seguro fazer. Seria mais seguro fazer. Só que eu tava com tanta fé, sabe? Que eu falei, não, eu não vou fazer o parto amanhã. Daí eu não fiz. Não quis fazer. E o Tom nasceu de parto normal, a bolsa estourou. Do jeito que tem que ser. Do jeito que eu idealizei, que eu pedi pra Deus. Sabe, eu pedi pra Deus 38. Ter uma experiência com 38 semanas e 5 dias.
Quase 39. Quase 39. Porque assim, a gente chegou nos Estados Unidos e já deu esse problema. Então não deu tempo de eu fazer enxoval, não deu tempo de eu comprar nada, não deu tempo de fazer nada. Porque eu fiz repouso. Então, no meu sonho, eu pedia pra Deus que eu queria fazer o enxoval, eu queria ter essa experiência de montar a bolsa maternidade. Essas coisinhas que mãe de primeira viagem idealiza, porque de segunda viagem já passou, já esquece. Mas era a primeira, filho, sabe? Então eu pedia pra Deus, eu queria que fosse viver esses momentos. Aí eu não pude. Daí quando, com 36 semanas, eu fui fazer enxoval, fazer tudo que eu queria e tal. E daí o Tom nasceu, estourou a bolsa. Fui pro hospital, foi parto normal, do jeito que eu queria, assim, sabe? Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo.